Olá, eu sou Fabrício Jansen, sou aluno de doutorado da Unirio e venho aqui apresentar hoje um recorte da minha dissertação de mestrado, que eu defendi no ano passado, projetando valores em narrativas de jogos digitais baseados em processos para serviços públicos brasileiros, que eu escrevi com os meus orientadores Tadeu Classe, da Unirio, e Renata Araújo, do Mackenzie. Bom, e qual é o ponto de partida da minha pesquisa, né? O grupo que eu participo, o Ciberdem, ele estuda como que você aprimora o diálogo entre cidadão e governo por meio da tecnologia. Uma das formas que é estudada é por meio de jogos digitais. E aí o Ciberdem, numa dessas pesquisas que foram feitas lá, criou o Player Process, que é um método cujo objetivo é sistematizar o design de jogos digitais baseados em processos de negócio. O que são processos de negócio? São processos de prestação de serviços públicos voltados ao cidadão. E aí, quando o Player Process foi criado, uma lacuna foi identificada, que é como que você estuda os valores humanos, né, dos cidadãos, né, a gente aqui está falando de cidadãos, como que você estuda, como que você sistematiza os valores humanos por meio desses jogos. Os valores humanos são os valores morais e éticos que norteiam a vida de todos nós. Bom, e aí vocês estão vendo, esse é o Player Process, é o método Player Process. E qual foi o objetivo da minha pesquisa? Melhorar esse método, né? Ele já estava pronto, mas eu criei algumas intervenções em algumas etapas que vão aparecer agora aí nas setinhas, utilizando, né, a questão dos valores para melhorar. Então, essa foi a minha contribuição. Então, esse artigo tem o objetivo de responder essa pergunta: como incorporar valores ao design de um jogo digital baseado em um processo de prestação de serviço público? Então, a base teórica é uma metodologia chamada Values at Play, né? Que são de duas pesquisadoras, professoras americanas, né? E que elas dividem basicamente assim, quando você vai pensar valores? Primeiro, né, você identifica quais são os valores relevantes para aquele projeto de jogo que você está fazendo, depois você implementa, né, você traduz aquilo em requisitos e desenvolve para poder passar aquilo de alguma forma ou de outra no jogo. E você vai verificar depois, a terceira etapa é você verificar se aquilo ali de fato que você projetou, né, se de fato está passando no jogo. Bom, no slide anterior vocês viram o processo todo, né? A minha contribuição lá, que é o PIP with Values, né? E a primeira etapa, que é a parte de descobrir valores, né? É o momento que a gente vai pensar quais são aqueles valores que são relevantes para o projeto. Então, para isso, a gente tem um artefato, que é um jogo de cartas, né? Um deck de cartas com 25 cartas, sendo 19 com valores pré-definidos e mais 6 cartas coringa, né? Que podem ser ali debatidos por quem está fazendo o projeto. E aí essas são as cartas, vocês estão vendo aí as cartinhas que têm os valores pré-definidos. Então, por exemplo, você tem equidade de gênero, aí tem embaixo uma explicação dela, né, basicamente a igualdade entre gêneros, e embaixo uma descrição estendida. Quando falamos de equidade de gênero, estamos falando de justiça, explicando um pouco mais que o objetivo, na verdade, é dirimir as dúvidas, né, para que as pessoas não fiquem debatendo o que significa aquele valor. Você tenta diminuir as múltiplas interpretações possíveis para cada valor. Bom, e aí depois que você descobriu quais são os valores que você quer trazer para o projeto, baseado nesse processo de prestação de serviço público, a gente vai para a segunda etapa, que é a hora que você vai projetar. E nós vamos projetar por meio de narrativas e eu já vou explicar por quê. No jogo. E aí a gente foi pelas narrativas. Por que pelas narrativas? Se vocês olharem os dados do canto direito, está falando assim, ó, 51% dos brasileiros com 25 anos ou mais possui só o ensino fundamental. E o brasileiro, em média, consome 6 horas diárias de televisão por dia. E quais são os gêneros mais consumidos da televisão? Futebol, reality shows e novelas. Novelas, basicamente, são narrativas. Então, é uma forma que o brasileiro está acostumado a se comunicar. Então, vamos pensar, como que a gente quer atrair o cidadão para jogar um jogo, para entender um processo de... Vamos buscar narrativas, vamos tentar simplificar, vamos buscar quais são essas técnicas, até mesmo porque as narrativas são os personagens. A gente está falando de valores, valores humanos. Então, a gente tem que buscar uma forma de correlacionar esses valores humanos com esses personagens, com narrativas, porque o brasileiro já está bastante acostumado com esse tipo de comunicação.
Bom, e quando a gente fala de narrativa, eu fui buscar na literatura, aqui no Brasil, o Doc Comparato, e na literatura americana, o Sid Field, que falam muito de técnicas de narrativa, e também no Neil Sheldon, que fala de narrativa também, mais aí já no desenvolvimento de personagens para games, uma coisa mais focada aqui, que é para você buscar formas de atrair mais atenção daquela pessoa que está com aquele jogo ali, para poder ela se envolver mais. Então, gerei essa etapa aí do processo, que é de projetar valores. Bom, e aí nessa etapa de projetar valores, a gente vai explodir aquela caixinha e vai criar aí essas etapas que eu vou explicar a partir agora do próximo slide. Bom, a primeira etapa é quando você vai definir o conflito do jogo. O que é um conflito? É quando você resume em uma frase bem curta, qual é o objetivo daquele jogo. Por exemplo, qual é o objetivo do jogo Super Mario Bros? Um encanador precisa salvar uma princesa que foi raptada. Basicamente é essa, em poucas palavras, o resumo do jogo Mario Bros. Então, nós trouxemos aí para fazer uma avaliação com alguns designers, né? Foram 5 designers que participaram desse experimento. Nós apresentamos para eles, né, para poder validar esse processo de projetar valores, a gente trouxe 7 valores que foram definidos na avaliação do VAP-BR, que está aí, foi publicado no ano passado aqui também no SB Games, e são esses os valores que a gente trouxe para poder fazer esse trabalho, esse experimento. Bom, e aí o que eles iam fazer com aqueles valores, né? Então, nós trouxemos uma proposta que eles deveriam pensar em um jogo baseado no processo de descoberta de pessoas desaparecidas da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eles teriam que pensar aqueles valores para um jogo que pensasse, que explicasse esse processo. E aí, depois deles definirem o conflito desse jogo, né, na etapa anterior, você poderia seguir pelo caminho de cima ou pelo caminho de baixo, que é você definir os elementos primários da narrativa ou você construir o arco de valor. Nós vamos por cima. Qual o tipo de narrador que eles pensariam para esse jogo, qual é o tempo dessa narrativa e qual é o espaço dessa narrativa. E aí depois indo para a parte de baixo, né? A parte de pensar o personagem e o arco daquele personagem, o arco de valor daquele personagem, eles pensariam qual é o nome do personagem, qual é o valor daquele personagem, com base naqueles que a gente também está apresentando. Tem um valor que é para a história e um valor que é para o personagem. Qual é o objetivo desse personagem, como que ele se relaciona. E aí a gente também pensa assim, como que é esse personagem? Quais são as características físicas dele? Quais são as características sociológicas dele? Quais são as características psicológicas dele? Depois, você pensa como esse valor do personagem vai poder ser alterado ao longo do jogo, né? Então você pensa ali em 3 atos, como que cada parte do jogo vai interferir na história e no valor daquele personagem. E aí, depois, quando você tem tudo isso pronto, você tem que fazer isso para cada personagem do seu jogo. Você já vai simplesmente empacotar tudo isso e transformar na Bíblia de Valores. O que é a Bíblia? A Bíblia é um documento que reúne todas as informações, é como se fosse um termo de aceite entre a equipe que está desenvolvendo o jogo e a equipe que está comprando o jogo, o gestor do processo. Então é um documento que vale ali como a verdade absoluta do projeto, onde todo mundo vai estar falando a mesma linguagem. Bom, e depois que realizaram o experimento, os game designers preencheram uma pesquisa onde eles puderam avaliar o processo de projetar valores. Vocês podem ver aí que eles acharam, para definir, por exemplo, o conflito, acharam 60% fácil, 100% útil. No caso do personagem, eles acharam nada fácil, mas 60% útil. No geral, mesmo com os problemas e as dificuldades que eles tiveram, a gente perguntou: você acha que é mais fácil pensar em projetar valores utilizando esse processo? Sim ou não, né? Então eles acharam que sim. Por mais que tivesse dificuldades, eles acharam 100% útil utilizar esse processo.